Então vamos continuar a nossa conversa. Essa é a parte 2 do nosso assunto sobre o sucesso do cliente. Se você não assistiu a parte um, vai lá e assiste, tem bastante assunto interessante e bora continuar com essa conversa que agrega valor. E mais nessa parte de voltando um pouco ao sucesso do cliente, mas ainda pegando o IA, para aquele microempresário, aquela pessoa que está começando agora com o seu negócio, vamos supor um negócio de serviço, até mesmo um de produtos pequeno, é, e ainda assim não tem capacidade de fazer um BPO de sucesso do cliente, mas tentando explicar para ele quais pontos do sucesso do cliente e da IA que ele pode utilizar nesse pequeno negócio, começando agora, atraindo clientes, para já estruturar a empresa dele desde o início com essa cultura, com essa metodologia. Ótimo. Bom, esse é um cenário extremamente comum. É mais comum, inclusive, esse cenário do que o inverso, né, Bruno? Porque hoje quem sustenta a economia do Brasil são os pequenos e médios empreendedores, né? Bom, para o empreendedor que ele ainda não tem um aporte para que ele consiga ter um BPO, para que ele consiga ter um departamento de sucesso do cliente, ele consegue fazer muita coisa mesmo, com IAs que são muito mais acessíveis do que a prestação de serviço que eu faço, por exemplo, né? Que é muito mais específica, é muito mais particular, né? A IA vai fazer de forma um pouco mais abrangente, um pouco mais, como é que eu posso dizer? Me foge a palavra agora, cara. Generalizado. Isso, generalizado, exatamente. Não é tão específico quanto um BPO, mas ele consegue fazer muita coisa, né? Bom, pensando, Bruno, vamos pensar em dois cenários. O primeiro cenário da pessoa que trabalha com produtos. O cara que trabalha com produtos, eu vou dar um exemplo muito claro, que é de um cliente meu, inclusive. É um dos únicos clientes que eu já atendi que trabalha com produto e não com serviço, que é uma empresa de bolsas. Eles vendem bolsas, mochila, tudo que tem a ver com carregar coisa, eles vendem. E eles têm uma carteira muito grande. Essa é uma característica, inclusive, dos varejistas, né? Eles têm muita carteira, mas poucos clientes recorrentes. E esse era o problema dessa empresa. Eles têm uma carteira enorme, mais de 1.500 clientes, mas que comprava recorrentemente ali pouquíssimos, né? Nem 10% da carteira. Como que a gente implementou a IA lá? Eu nem entrei com a parte de sucesso do cliente, somente com a IA. É uma IA que ela faz o papel de aquecer esses leads, né? Aquecer essa carteira para que se torne leads, na verdade, porque é carteira fria, né? O cara que compra uma vez no ano, só compra mochila quando vai comprar material para o filho e tal. O que que a IA faz lá dentro? A gente montou um pequeno fluxo onde ela faz primeiro um gancho inicial, então ela é integrada com o site da empresa. Então, oi fulano, a IA mandando mensagem para o cliente, né? Oi fulano, eu vi que você comprou uma bolsa aqui há 6 meses atrás, a gente está com um modelo extremamente parecido. Vou dar uma olhada aqui. E já manda o link direto do site. E aí, se o cliente quiser comprar, já é só clicar no link, não tem nenhum tipo de interação humana nesse meio, né? A IA já interage direto com o site e o cliente fecha a compra. Essa é a primeira abordagem. E uma segunda abordagem que a gente implementou é de aquecimento constante, né? Então, ela faz essa primeira abordagem com todos os clientes de uma vez. Quer dizer, ela fez, né, na verdade, com todos os clientes de uma vez. E aqueles que deram certo, ok, ele vai entrar num fluxo onde a IA vai manter contato com ele uma vez por mês. Os que não deram certo, a gente tem um espaço de tempo para que não pareça que está incomodando o cliente, nada do tipo. Mais ou menos ali 1 mês, 2 meses. E aí sim, aí a gente começou com um incômodo. Porque o cliente, ele tem que... a gente tem que ter essa visão, né? O empreendedor tem que ter essa visão de que todo mundo é um potencial cliente. Até que ele diga não. Então, a pessoa que não respondeu nada, ela ainda é um potencial cliente. E a partir depois desse período de 2 meses, a IA ela começou a fazer fluxos constantes ali semanais. Então, sempre oferecendo produtos novos, intercalando com mensagens de recapitulação de dados, né? Então, oi fulano, eu te mandei tal oferta uma semana atrás e ela ainda está valendo. E o cliente não respondeu nada. Aí na próxima semana, oi fulano, eu te mandei aquela oferta e agora ela parou de valer, mas eu tenho essa aqui. Então vai tentando criar ali um fluxo de cadência, né? Com esses possíveis clientes.
E dessa forma a gente conseguiu esquentar a carteira inteira. Claro que não os 1.500 clientes, mas muitos deles compraram e voltaram a comprar e criaram um tipo de relacionamento. Essa palavra é muito importante para o sucesso do cliente. Por quê? Porque o sucesso do cliente nada mais é, no final das contas, que um processo para que os seus clientes se tornem seus amigos. No final das contas é isso. Então, quando você tem relacionamento com o cliente, ele confia em você, antes de confiar em qualquer outro tipo de empresa que preste, que faça o que você faz. Então, um exemplo muito claro disso é essa empresa, onde a gente conseguiu tornar o cliente amigo da empresa e com isso, todo mês eu vou comprar uma bolsa, porque agora eu sei que eles vendem. Esse um dos fatores que o sucesso do cliente mais faz é mostrar para o cliente do meu cliente, no caso, né? O que eles vendem. E muitas vezes o cliente dele não sabe. Então, cara, eu preciso de uma mala para viagem. Só que eu achei que você só vendia mochila. Eu comprei do seu concorrente. E aí a IA vem para não permitir que isso aconteça, né? Então, uma das formas que os pequenos e médios empreendedores podem usar a IA no seu processo de pós-venda, de sucesso do cliente e de experiência do cliente é assim, né? Tem muitas outras formas, tem muitos outros fluxos, mas é basicamente dessa forma. Sim. Pensando num contexto geral, assim, como que você descreveria uma empresa que entrega solução, mas não entrega fidelização de um cliente, por exemplo? E já engatando nisso, qual que seria o primeiro passo que você aplicaria numa empresa que tem zero sucesso de cliente? Ótimo, perfeito, Tony. Bom, vamos lá para a primeira pergunta primeiro, né? Como eu até comentei com vocês antes, empresas que trabalham com commodity, de forma geral, têm muita dificuldade de entregar sucesso do cliente, especificamente de desenvolver relacionamento com o cliente, né? Por quê? Porque commodity é como o nome diz, né? É comum, então tem em todo lugar. Então, transportadora, oficina, distribuidora, enfim, tem uma pancada de segmentos que sofrem desse mal, onde o cliente ele pode comprar do cara que está do seu lado, não de você, porque o dele está 5 centavos mais barato, né? Aí é que a gente entra com um trabalho de sucesso do cliente para que o cliente ele não compre somente pelo preço, porque clientes que compram somente pelo preço eles te trocam fácil, né? Onde a gente entra com a visão de que o cliente ele tem que comprar de você por conta do valor que você oferece, né? Aconteceu um exemplo comigo hoje, inclusive, de uma oficina mecânica. Eu fui levar a minha moto hoje pela manhã na verdade, ontem pela manhã para consertar. E aí eu comprei as peças em uma outra empresa e levei para ele fazer a manutenção para mim. Beleza. Ontem funcionou tranquilamente, aí hoje pela manhã não queria funcionar. E aí eu liguei pro cara, falei, fulano, levei aí e tal, não tá funcionando como deveria. Por quê? Sendo que eu levei ontem, as peças são novas e tal, não deveria ter nenhum tipo de problema com isso. E aí o cara tentou tirar o corpo fora. Na verdade, ele tentou não, ele conseguiu tirar o corpo fora, porque eu não tenho muita paciência para isso, né? Falando que eu só levei a peça e que ele não fez um trabalho de revisão porque eu não pedi e tudo mais. E de certa forma ele tem razão, não pedi mesmo. Mas aí é que a gente tem uma sacada muito importante desse ponto de vista de sucesso do cliente, que é qual que é o pensamento que o empresário deveria ter tido comigo como cliente? Ele está trazendo essa peça para mim porque não está funcionando como deveria. Logo, se a moto como um todo não está funcionando como deveria, então eu preciso ajudar ele a resolver o problema. Porque ele comprou uma peça, ele acha que é essa peça, mas o problema está em outro lugar. Né? E dessa forma, eu não ia ter dor de cabeça, nem ele. Enfim, ele não pensou dessa forma e aí acabou que ele tem um cliente satisfeito, né? Nunca mais na vida ele vai me ver. Sim. E é uma coisa extremamente comum de muitas empresas. Ainda que o cliente, esse aqui é um fator primordial das empresas que não tem processos de pós-venda, né? Não tem processos de customer success. O cliente nunca vai te falar o que ele sente, no fundo. Não para você. Ele pode falar para um terceirizado, que é o meu caso. Mas ele nunca vai falar para você. Porque tem
tem uma questão de coleguismo, tem uma questão de boa vizinhança, o cara não quer te xingar, porque tem uma questão de educação. Mas, para uma pessoa que faça um BPO para você, o cliente vai falar todas as suas mágoas. Eu posso dizer isso porque eu ouço todas as mágoas dos clientes dos meus clientes. Coisas que meus clientes nem sonham em ouvir. Mas eu sou pai para ouvir, né? Como trabalho de psicólogo, mas para empresas. Então, um exemplo muito claro de como uma empresa pode... Assim, a gente está falando aqui de uma... Talvez não de uma questão tão prática, mas uma questão de mudança de mentalidade, né? Uma empresa que não tem um processo de pós-venda, a primeira coisa que o empresário tem que pensar, como que eu posso ajudar o meu cliente a resolver o problema que ele me trouxe? Começou aí a gente consegue falar de questões mais práticas, né? Aí sim, cara, eu posso ajudar ele se eu tiver uma... Se a minha secretária, se a minha recepcionista fizer 2 perguntas a mais do que simplesmente falar o preço. Beleza, resolvi o problema do cara. Então, esses são pequenos detalhes, Doni, que vão ajudando a desenvolver um departamento de sucesso do cliente, mesmo que sem querer. Ele não me pagou, não pagou uma empresa que vai montar um departamento para ele. Ele está montando ali, de forma empírica, algo que funciona muito bem. Então, esse é um exemplo bem claro. Legal. Certo, muito bom. Bom, Leonardo, vamos para um último ponto que é essencial para o sucesso do cliente, que também é uma dúvida de diversas pessoas que não entendem muito da área, que é você conseguir antever algum problema do seu cliente que possa vir deixar ele de comprar, como o exemplo que você acabou de dar do mecânico. Então, como o sucesso do cliente pode prever uma insatisfação e conseguir consertar isso antes mesmo de virar uma perda de venda? Maravilha. Bom, Bruno, esse aí é um dos principais focos com que eu trabalho. Assim, uma das principais promessas, né, do BPO de CS é exatamente esse, que a gente vai conseguir antever as insatisfações do seu cliente. Bom, para os clientes do ramo, para os empresários, na verdade, dos ramos de prestação de serviço pontual, é um pouco mais difícil. Por quê? Vamos inclusive pegar o exemplo do mecânico, né? Não tinha como ele saber que eu estaria insatisfeito, porque é um serviço extremamente pontual. Ele foi lá e fez uma manutenção e a nossa relação, por assim dizer, finalizou, né? Mas ainda é possível. Então, para empresas que têm uma prestação de serviço mais pontual, eles podem, por exemplo, fazer uma pesquisa de satisfação no dia posterior. Então, a secretária da empresa pode simplesmente pegar o número do cliente. Na verdade, assim, vamos pensar no dia a dia do empresário. Não vamos nem falar de uma secretária, porque ela está ocupada com outras coisas, com outras demandas. Vamos tentar automatizar o máximo disso possível. Pode contratar um botzinho simples, barato, onde ele vai mandar uma mensagem todo dia pela manhã com os clientes que você atendeu no dia anterior. E o empresário alimenta isso numa planilha, por exemplo, né? E o bot vai fazer perguntas muito simples. Fulano, a gente quer saber se tá tudo bem com o conserto que a gente fez, se você está satisfeito, se tem alguma coisa que a gente poderia ter feito melhor. Pronto, 3 perguntas aí que já matou a insatisfação que o cliente pode vir a sentir no dia posterior, né? Esses trabalhos mais pontuais. Então, por exemplo, mecânico, um pouco de medicina também entra no caso, né? Apesar de que médico já tem uma relação bem diferente com o paciente, não exatamente com o cliente, né? Mas, enfim, segmentos que são bem pontuais podem fazer dessa forma. Agora, para empresas que prestam serviços mais prolongados, como consultoria, terceirização e assim por diante, a gente pode pensar de muitas formas diferentes, né? É sempre importante enfatizar isso, que tem muitas maneiras de você pensar o sucesso do cliente, mas tomando uma forma bem prática, como que a gente consegue antever a insatisfação do cliente? Primeiro, pelas pesquisas de NPS que eu comentei com vocês, se não for feita por um IA, que seja feita por um ser humano, não tem problema nenhum, né? A gente só tem um gasto maior de tempo, mas se você tiver alguém à disposição, o empresário pode fazer isso tranquilamente. Onde essas perguntas vão te dar algumas respostas, né? Então, e assim, aqui vai um ponto importante. Para empresas que são muito de relação, tem que ter uma pessoalidade muito grande, é bom evitar perguntas direto, de 0 a 10, por exemplo, como primeira ou segunda pergunta. Então, primeiro você puxa um gancho de conversa com o cliente,
Então, cliente, você está satisfeito com o que a gente fez nesse último mês? Você vê que o nosso tempo de resposta está muito grande, enfim, algumas perguntas que vão criar uma conversa para no final você ter perguntas que vão te dar métrica. Então, perguntas que vão te dar números, né? Uhum. Entendi, fulano. Você está satisfeito? Tô. Então, beleza. De 0 a 10, responde a sua última pergunta para mim. Quanto que você classificaria o seu nível de satisfação? Quão feliz você está com o que a gente faz? 9. Beleza. Então, acabou ali. Aí você vai chamar ele daqui 1 mês, 2 meses de novo. E vai fazer esse processo até que ele se torne insatisfeito. Porque o objetivo é que nunca aconteça isso, mas se porventura acontecer, até que aconteça isso, né? Agora, você chamou o cliente e aí ele já está com uma conversa um pouco torta e aí ele te dá uma nota de 6, 7. A métrica oficial é de 7 para baixo é detrator, né? 8 é neutro e 9 e 10 é positivo. Ele é um benfeitor do seu negócio, né? Então, de 7 para baixo, você pode ficar um pouco assim, já pode ficar alerta, porque alguma coisa está errada. Porque se o cara está satisfeito, ele vai te dar pelo menos 8. Pelo menos 8. Isso assim, tem como é que fala? Uma metodologia por trás disso, mas o que eu estou falando para vocês é psicologia, né? Foi testado e tal. A gente sabe que a partir de 8 é uma nota positiva. E dessa forma a gente consegue antever. Então, se o cliente te der uma nota menor que essa, você pode imediatamente ligar para ele e não vai exatamente provocá-lo, você não vai confrontá-lo, né? Por que você me deu essa nota? Não, óbvio que não. Você vai tentar entender o porquê que ele te deu essa nota sem fazer essa pergunta diretamente. Então, fulano, eu vi aqui que você deu uma nota 5. Eu gostaria muito de tirar aqui 15 minutos para a gente poder conversar. Você consegue? Ah, consigo. Então me conta aí, o que está acontecendo? Né? E aí, assim, não tem como eu falar disso sem puxar um pouco a sardinha, Bruno. Por quê? Se o próprio empresário faz esse processo, o cliente ele vai te contar, ele não vai te falar tudo o que ele quer, mas ele vai te falar o que ele precisa para que esse processo melhore, né? Uhum. Mas é sempre bom que outra pessoa possa fazer esse tipo de trabalho, porque o cliente vai falar tudo o que ele quer. E aí, esse é um fator muito interessante, que tem uma máxima na área comercial, né? O cliente ele não sabe exatamente o que ele quer. Então ele sabe o que ele precisa, mas ele não sabe exatamente como pedir, como falar, não sabe exatamente como ele quer aquilo que ele precisa. Então, na conversa com um especialista, que não seja o próprio empresário, para evitar questões da boa vizinhança que a gente comentou, o cliente ele tem muito mais tendência de ser sincero, e nessa sinceridade o especialista consegue entender o plano de fundo, o motivo real pelo qual ele está insatisfeito, sabe? Uhum. E aí dessa forma a gente consegue antever e o empresário não ser pego ali de, como a gente fala, né, de calças curtas. Sim. Era muito interessante, sério mesmo, gostei muito de toda a entrevista, tudo sobre o sucesso do cliente, como ele funciona, como implementar dentro das empresas. E antes da gente finalizar, acho mais do que justo você ir apresentar o seu trabalho. Então, se alguém tem interesse em entender mais um pouco sobre isso, fazer algumas perguntas, tem uma consultoria grátis com ele aqui. Qual que é os meios que ele pode te encontrar? Pode ir falando aqui que a gente vai colocando na tela para quem está assistindo pelo YouTube e para quem está escutando pelo Spotify é mais fácil também se você falar. Perfeito, perfeito. Bom, Bruno, hoje eu basicamente alimento ali o meu LinkedIn, né, a principal forma de divulgação que eu tenho, e tem também o meu e-mail e o meu telefone, né? Então, meu telefone é 629-8563-6182. Pode me chamar lá, que esse é o meu número corporativo. Que, igual o Bruno falou, a gente pode ter uma consultoria grátis para você que está ouvindo e a gente consiga entender como que a gente consegue ajudar a sua empresa a melhorar nesse ponto. Tem o meu e-mail, leonardo.cselo.com.br e tem o meu LinkedIn, que é @leonardocantuária. Simples assim. Sem acento, sem nada. Então foi isso, muitíssimo obrigado. Com certeza foi um papo que agregou valor bastante pra gente, é aplicável a
todos os nossos telespectadores, quem quer empreender, quem já tem uma empresa, quem quer tirar a empresa do papel. Toda essa nossa conversa de hoje com certeza vai servir de base para entregar um bom serviço, um serviço de qualidade. Então, muito obrigado pelos seus ensinamentos aí de hoje. E estamos de portas abertas, sempre que você quiser voltar aqui no canal, está muito bem-vindo. Maravilha, Doni. Eu que agradeço. Então, foi uma honra poder participar com vocês. Eu espero poder ter ajudado alguns empresários que estão ouvindo a gente. Então foi isso o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Curte, comenta, ativa o sininho para você não perder nada. A gente sempre vai trazer algumas coisas inovadoras para pequenos empresários. Então você que está abrindo seu negócio, eu tenho ele há pouco tempo, fica atento aqui que a gente sempre vai te trazer bons vídeos de qualidade para te agregar valor. Então é isso. Até mais.